Eu perguntei para a inteligência artificial quais são os melhores negócios de 2025 e quais são os que mais vão crescer nos próximos 5 anos. E eu vou te revelar o que ela me respondeu nesse vídeo. Então, fica comigo até o final, que aqui vai ter revelações bombásticas do que a inteligência artificial revelou sobre os melhores negócios para ter em 2025 e quais que vão crescer nos próximos anos. Não adianta a gente saber quais são os melhores, a gente tem que saber os que mais vão crescer nos próximos anos. Então aqui nós vamos encontrar as respostas e as respostas que ela deu aqui faz muito sentido para os tempos em que a gente está vivendo. Fica comigo até o final que você vai entender tudo que eu estou falando aqui. Mas antes de te revelar quais são esses negócios, eu quero falar para você o porquê que eu pedi para a inteligência artificial revelar quais são os melhores negócios para 2025. Eu perguntei para a inteligência artificial quais são os melhores negócios porque a gente precisa ficar por dentro de quais são as melhores tendências do mercado. Por quê? A gente sofre constantes transformações. O ser humano pensa muito rápido, as coisas acontecem muito rápido, há muita tecnologia disponível. Tanto é que eu estou fazendo uma pergunta comum para uma inteligência artificial. Isso, talvez há 2 anos atrás, 3 anos atrás, seria totalmente impossível, mas está acontecendo agora. E a gente precisa utilizar e saber quais são essas tendências para que a gente possa estar conectado com o mundo. O empreendedor precisa ter este perfil de estar entendendo como que o ecossistema do mundo está funcionando, porque vai fazer parte do pensamento e da estratégia do que ele está construindo para o seu negócio. É óbvio, se você tem o objetivo de crescer, você querer construir cada vez mais capilaridade no seu negócio, ou seja, crescimento para o seu negócio também. Então veja bem, eu perguntei para a inteligência artificial porque a gente precisa ficar alerta às tendências. Ah, Otávio, mas isso não vai nos afetar, isso está muito distante do que acontecer. Não, 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 não. Uma decisão através do que está escrito aqui dentro do seu negócio pode fazer você crescer ou pode fazer você quebrar. Porque existe uma aceleração de informação. Tudo que acontece no mundo, de alguma maneira ou outra, vai impactar você. E quando impacta financeiramente, é onde dói mais no bolso. Então, que a gente possa estar próximo das tendências, entendendo essas tendências, e que a gente possa estar usando essas tendências para colocar mais dinheiro no nosso bolso e não estar mais desperdiçando ele. Otávio, significa que o que eu estou dizendo, que você está dizendo aqui, é o que é correto? Talvez não. Para a sua realidade, talvez não seja isso. Mas talvez essas tendências possam ser fundamentais para você criar um ecossistema diferente dentro do seu próprio negócio que eu estou falando para você hoje e que você tenha uma visão de destino diferente para que você possa crescer. Foi por isso que eu perguntei para a inteligência artificial quais são os melhores negócios para ter em 2025 e os que mais vão crescer nos próximos 5 anos. E aqui ela me deixou 7 tendências de crescimento dos negócios nesse ano e que vão mudar o cenário nos próximos 5 anos. E eu quero deixar para você aqui esses 7 tendências, certo? A primeira delas é a tecnologia e a inteligência artificial. Então, a própria inteligência artificial está dizendo aqui que ela vai ser um nível de crescimento cada vez mais nos próximos 5 anos. Ela citou aqui como exemplo desenvolvimento de soluções com IA, chatbots, automações e análise de dados. Cada vez mais a tecnologia vai precisar estar presente dentro dos negócios. E essa presença dentro dos seus negócios, da tecnologia, não é para substituir mão de obra, mas sim agregar cada vez mais valor para o seu negócio e otimizar alguns processos que, com a tecnologia, se cria mais rápido do que o próprio ser humano. O segundo ponto, ele está mencionando aqui que vai existir plataformas de ensino com inteligência artificial, ou seja, vai criar uma personalização do aprendizado. Então, se você quiser criar algum curso, por exemplo, como pregar um quadro na parede, você vai ter um curso personalizado através de inteligência artificial. Olha que fantástico isso. E o terceiro ponto é que são ferramentas de produtividade para as empresas. Quantas vezes você viu que a empresa tem dificuldade de crescimento porque cada vez dentro dos processos internos delas está se tornando cada vez mais burocrático? E ferramentas e tecnologia servem para cada dia mais estar otimizando os processos e cada vez mais acelerando o processo produtivo das empresas. Então, o primeiro ponto aqui são tecnologia e a criação de novas IAs. O segundo é fantástico. O segundo ponto de tendência de crescimento dos negócios é saúde e bem-estar. Olha o que ela está dizendo aqui, que clínicas populares e serviços de telemedicina vão crescer muito. Cada vez mais as pessoas estão buscando se cuidar, porque elas entendem que cuidando do seu bem-estar, da sua saúde, tanto física quanto mental, elas têm mais longevidade.
e por isso que os profissionais estão sendo cada vez mais requisitados dentro dessas áreas. Só que aqui ela está dizendo que tem muitas tecnologias que vão auxiliar cada vez mais no crescimento dos negócios nesse segmento. O segundo ponto aqui que ela fala são produtos naturais e suplementos nutricionais, por causa desse cuidado que as pessoas estão tendo um alerta de terem cada vez mais preocupação com a sua saúde mental e com o seu corpo físico. E aplicativos de serviços de saúde preventiva. Então, cada vez mais as pessoas estão tendo conscientização de que para elas terem longevidade, ou seja, viver mais anos, elas têm que cuidar da sua saúde e do bem-estar, e é por isso que ela está no segundo lugar aqui das tendências de crescimento de negócio. O terceiro ponto é um ponto que gera muito polêmica dentro do mundo dos negócios, que se chama energia renovável e sustentabilidade. Como que eu vou conectar o mundo com energia e com questões de sustentabilidade? Como que as empresas vão se conectar com esse mundo, sendo que elas têm um objetivo de produção? E é totalmente plausível você criar modelos de negócios, empresas, indústrias, principalmente que geram produção de produtos, que elas se tornem cada vez mais sustentáveis, entendeu? Através da tecnologia. Então aqui, ela está citando como um exemplo a instalação de energia solar, instalação de energia elétrica, o que está em voga aqui, então, para o crescimento da energia, são a instalação de energia solar e cada vez mais eólica, que é o quê? Buscar os recursos naturais para gerar a própria energia e não depender tanto somente da energia elétrica. O segundo ponto é a reciclagem, ou seja, utilizar os próprios descartes que a gente tem do nosso dia a dia para que eles possam ser reutilizados novamente em outro sistema de produção. Então isso está muito em voga, segundo a inteligência artificial. E o terceiro ponto são produtos sustentáveis para o nosso dia a dia. Então, tudo aquilo que possa ser reciclável, tudo aquilo que é natural e que a gente possa ser reaproveitado no nosso dia a dia está em voga. Se você tem uma ideia, então, dentro desse segmento de energia renovável e sustentabilidade, é o terceiro ponto que a IA está falando aqui que vai crescer muito nos próximos anos. O quarto ponto aqui eu achei fantástico, viu? Porque eu também tenho projetos no ramo de educação e capacitação profissional. A gente vê que cada vez mais os profissionais estão com debilidade de capacitação profissional em segmentos muito específicos, certo? Não estou aqui criticando o ensino tradicional, mas está cada vez mais escassa a mão de obra especializada dentro dos segmentos. Talvez você, como empreendedor, também sinta dificuldade de estar contratando profissionais cada vez mais capacitados. Por isso que o crescimento da educação e capacitação profissional vai crescer mais. Então aqui, plataformas e cursos especializados, treinamentos para carreiras do futuro, programação, inteligência artificial, marketing é muito importante. São capacitações profissionais muito específicas que está dizendo que vai ter muito crescimento aqui também. E mentorias para empresários e profissionais liberais. Por que mentorias? Se chamam skin in the game, onde que pessoas já pagaram o preço, passaram por algum processo e cada vez mais elas estão dispostas a ensinar as outras pessoas que estão no mesmo caminho, mas que estão um passo atrás. A mentoria serve para isso, em que profissionais que já passaram por um ciclo pegam outros profissionais pela mão e dão um destino para que eles possam acelerar e não cometer os mesmos erros. É isso que eu faço dentro da mentoria CR. A mentoria consultoria recorrente ajuda você, empreendedor ali do outro lado, a ter um produto que gera receita recorrente e que te dê previsibilidade financeira. Se você quiser conhecer cada vez mais, tem um link aqui embaixo, toca, preenche o formulário que eu vou te mostrar como que funciona o passo a passo para você gerar receita recorrente dentro do seu negócio através de consultoria recorrente. O quinto ponto, que é um projeto que eu tenho também, que é voltado para o mercado imobiliário e construção. A gente tem um grupo de empresas que trabalham dentro do mercado imobiliário. E o primeiro ponto é o que a gente investe, que são loteamentos urbanos e chacreamentos, condomínios fechados, né? Então esse é um ponto que dentro do nosso grupo, o grupo RN, a gente tem um braço de investimento específico em loteamentos. Hoje a gente tem mais de 50 milhões em VGV de projetos dentro do nosso grupo e através disso é que a gente urbaniza áreas que são da agricultura para que elas possam ser habitadas por pessoas. Ou seja, a gente transforma hectares em metros quadrados. E aqui é o quinto ponto que a IA falou que vai ter muito crescimento. Por que vai ter muito crescimento? Porque existe um déficit habitacional no Brasil. E nada se constrói uma casa, um prédio, construções industriais sem que tenha um lote. Então os loteamentos, eles viabilizam ter lotes, sejam eles pequenos ou grandes, dependendo do nível de construção, para que as edificações possam ser construídas. O segundo ponto são casas modulares e sustentáveis, ou seja, cada vez mais está se buscando construir
casas que tenham celeridade. São isso que as casas modulares funcionam. Então, tenha mais agilidade, que tenha um custo mais em conta e que elas sejam muito mais ágeis e tenha cada vez mais previsibilidade de custo. Quantas vezes você já viu que casa de alvenaria, obra, causa muita dor de cabeça? E as casas modulares, ela vem para sanar um pouco desse problema também. O terceiro ponto são a criação de espaços de coworking, ou seja, as pessoas estão compartilhando cada vez mais espaços. Por quê? Espaços custam hoje valores muito altos quando você está empreendendo e querendo construir algo sozinho. Então o coworking ele tem essa capacidade de gerar a divisão de custos e você só paga pelo que você utiliza. E o sexto ponto que ela mencionou aqui são alimentação e delivery, restaurantes virtuais, alimentação saudável e funcional e varejo autônomo, que são supermercados, sejam aqueles mercados que tem nos próprios prédios, totalmente autônomos. Você vai lá, pega e não tem uma pessoa para você pagar. Você tem um sistema que você paga e sai com o seu produto ali de dentro. Então, cada vez mais o varejo de alimentação está se profissionalizando e colocando cada vez mais tecnologia, sem depender de muitas pessoas para que façam esse atendimento. E o sétimo ponto aqui é incrível. Não esperava que a inteligência artificial iria falar isso nesse sétimo ponto. Ela falou que o entretenimento e a economia criativa vai ter cada vez mais em voga. Então, criação de conteúdo digital, vídeo, curso, NFTs, podcasts são uma crescente muito grande. Esportes e games, criação de novos jogos, né? Tem sido um produto que não virou somente uma diversão, mas sim produtos de muitos negócios, negócios multimilionários através disso também. E experiências imersivas, realidade virtual, metaverso e turismo digital. Olha só, não esperava que seria isso, mas cada vez mais está sendo buscado crescimento dentro dessa tendência de entretenimento e economia criativa. E você viu que dentro desses 7 pontos, talvez você esteja inserido já dentro deles. Eu, pelo menos, estou inserido aqui em 2 deles, né? E cada vez mais a gente vai pensando em criar novos negócios que sejam tendências. Tendências apontam para que as pessoas desejam o consumo desses produtos. E você, em quantos segmentos está empreendendo? Me conta aqui nos comentários se você já empreende em algum dos 7 segmentos que eu mencionei aqui para você. Eu empreendo em pelo menos 2 deles e me abriu a mente para estar empreendendo cada vez mais em outros negócios nos próximos anos, certo? Ficamos aqui com mais esse vídeo, espero que faça sentido para você o que a IA respondeu aqui, porque para mim fez muito sentido e a gente está cada vez mais por dentro das tendências de novos negócios.